quero que você abra a sua Bíblia em João no capítulo 2. Eu quero liberar uma palavra sobre você nessa noite. João capítulo 2. Nós vamos ler um texto que está no versículo 1 ao versículo 11. À medida que você for encontrando, fique de pé. Nós costumamos ler a palavra do Senhor de pé. Se você pode, fique de pé onde você estiver. Nós vamos ler a palavra do Senhor. E diz assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidada com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Em cada um cabiam cerca de 100 litros. E Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tire um pouco e leve o responsável pela festa. E eles o fizeram. E quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem um vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. E assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. E ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Pai, fala conosco, manifesta a tua vida sobre nós. É o que oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Nós estamos numa série de ministrações chamadas Terminando Bem. E nós já falamos aqui algumas vezes, nós somos somos exímios em começar algo, mas nem sempre somos muito bons em terminar. Começamos com garra, começamos com fervor, com gás, mas logo depois que algumas coisas vão acontecendo ao longo do caminho, coisas que vão tirando de nós a alegria, coisas inesperadas que vão acontecendo, muitas vezes nós nos perdemos, abrimos mão, deixamos de lado, abandonamos projetos que havíamos começado. Sabe, essa história é uma história que fala muito ao meu coração e tem muito a ver com aquilo que nós vivemos, com aquilo que nós estamos vivendo, na verdade. Eu intitulei essa mensagem Um Final Inesperado, porque na verdade é um final inesperado. Aquilo que tinha para dar errado, não deu. Aquilo que era para ser motivo de chacota e vergonha, na verdade, não foi. Isso tudo porque Jesus estava presente. Sabe, existem coisas que, nesse ano de 2020, marcaram a minha e a sua história. Esse foi um ano, sim, um ano difícil. Talvez eu falei aqui no primeiro culto, né? Talvez a gente solte fogos. Alguém está postando aí nas redes sociais para não soltar fogos por conta de tudo que aconteceu. Eu já entendo ao contrário. Às vezes a gente está soltando fogos é para se despedir logo do ano, para celebrar que ele acabou. Os fogos desse ano nem vão ser tanto para o ano novo que vem, mas o ano velho que vai. Muitas marcas, muitas coisas difíceis que estão acontecendo à nossa volta o tempo inteiro, que podem marcar esse ano e podem deixar você pensar que o ano de 2020 foi um ano perdido, um ano difícil. Ou quem sabe para você não foi um ano, mas tem sido a sua vida. Todo ano que entra e vai, para você já não há mais diferença, porque na verdade as coisas vão acontecendo, que vão roubando de você cada vez mais a sua alegria. Era isso que aconteceu ali naquela história. O vinho havia acabado. O vinho na Bíblia é símbolo de alegria, de júbilo, de festa. O símbolo é vida de algo conquistado, o símbolo é vida de celebração por algo bom que está acontecendo. E quando o vinho acaba, é um sinal de que a alegria estava desvanecendo. Uma crise havia se instalado. Deixa eu pôr você aqui a par do que está acontecendo, porque para a gente nem simboliza muita coisa numa cultura ocidental que a gente tem, mas a cultura oriental não era assim. Na cultura oriental, uma festa de casamento deveria durar aí até 7 dias. Você imagina?
Para quem ainda não casou, você pode dar glória a Deus que você está no Brasil, né, irmão? Que se você estivesse em outro lugar ia ser difícil. 7 dias. Os noivos aí, tem gente noiva aqui esse ano, teve bastante gente ficando noivo, dá glória a Deus, porque senão imagina você fazer uma festa 7 dias. Era gente indo, gente vindo, coisas acontecendo. E para que aquele casamento acontecesse, algo precisava acontecer antes, que era a preparação do noivo. O casamento só iria acontecer quando o noivo estivesse completamente preparado, completamente pronto para aquele tempo. E sabe, irmãos, o casamento era sinal de que aquele homem tinha estado trabalhando durante todo o tempo e durante ali 1 ano ele chega para ficar noivo com a sua futura esposa. Eles ficam noivos e ele sai então. O noivado é todo separado porque ele tem que preparar o casamento. Então ele vai para preparar a casa, para preparar o que vai acontecer ali. Ele vai ter que dar um bom suporte para a sua família. E quando ele volta, ele já volta pronto para as bodas. Ele volta pronto para aquilo que poderia acontecer. E quando o vinho acaba, era sinal de que algo muito catastrófico estava para acontecer. Muito ruim estava para acontecer naquele casamento. Aquele casamento seria marcado por um vexame. Aquele casamento estava prestes a ser marcado por uma vergonha. Imagina, acabar o vinho era sinal de que aquele noivo não tinha se preparado da forma que ele deveria. Que ele não tinha tudo que ele precisava para casar. Ele seria conhecido como aquele derrotado, falido. Aquele que no seu casamento nada deu certo. No seu casamento foi uma farsa. Porque ele disse que estaria pronto, mas não esteve. Ele disse que estaria tudo certo, mas não estava. Todo mundo, a partir daquele dia, diante daquela situação, seus amigos, seus familiares, as pessoas mais próximas, o veriam como alguém que não deu certo, que já deu os primeiros passos da vida de forma errada. E quando Maria se depara, Maria que talvez era parente próximo daquele casal, um casal humilde, que estava fazendo seu casamento, ela vai ali e ela vai diante de Jesus e expõe aquela situação. A gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode deixar com que esse casal seja marcado, o início da vida deles seja marcado com essa tragédia. E ela vai dizer para Jesus, o vinho acabou. E Jesus diz para ela, espera aí, eu não posso fazer o que você está me pedindo, eu só ando debaixo da direção do meu Pai. Então ele vai ouvir Deus diante daquela situação. E ele vai entender, ele põe então agora uma estratégia que parecia louca, parecia uma coisa que não faria sentido. Era uma estratégia que talvez não desse em nada, mas ele chama aqueles serviçais e diz, encham as talhas de água. Os serviçais já tinham feito isso. Na verdade, as talhas que cabiam ali em 80, 120 litros, tinham ali mais ou menos 700 litros de água. Aquilo ali era para a cerimônia da purificação, ou seja, o casamento não era bonito como a gente é hoje, assim. Quando você vai num casamento, né? Cuidado até quando você for começar a namorar. Não comece a namorar ninguém no dia do casamento, viu? Você conhecer alguém no dia do casamento, deixa lavar o rosto, depois trocar de roupa, porque a pessoa do casamento não é a mesma. No casamento a gente sempre, né? As mulheres botam aquele negócio no cabelo, assim, os vestidos, negócios. Fica tudo bonito. Mas no outro dia você olha e fala, era você? Né? Porque é quase uma cirurgia plástica. Então não começa a namorar ninguém no dia do casamento, em festa de casamento. O casamento não era assim bonito, todo elegante igual a gente faz. Casamento era a gente vinha de longe.
Eram situações que estavam acontecendo, que as pessoas chegavam cheias de poeira. Então precisava ter aquelas talhas cheias de água para que elas lavassem os pés, porque iam se sentar perto de outras pessoas, então precisava estar limpo. Lavavam as mãos, lavavam o rosto do suor que vinha da caminhada. Os serviçais já tinham feito isso. Eles já tinham preparado tudo isso. Jesus manda encher de novo. Então eles enchem. E quando eles estão enchendo, Jesus diz, agora tira um pouco dessa água e leva ao mestre de cerimônia. A pessoa responsável por esse casamento, pela festa. E eles tiram e levam. E quando eles levam aquele pouco da água que estava naquelas talhas, o homem prova. E quando prova diz, esse noivo está fazendo errado. Porque esse é melhor vinho que eu já tomei. Nessa festa não há vinho tão bom quanto esse. Primeiro, eles oferecem um vinho melhor, para depois de um tempo, beberem um vinho inferior. E ele chama o noivo e diz para o noivo que não estava sabendo nem o que estava acontecendo. E diz, o que você está fazendo? Mas os homens e os discípulos de Jesus que estavam ali, as pessoas que testemunharam, viram. E esse foi o primeiro sinal que Deus fez. Sabe, essa história tem muito a ver com o nosso ano, porque, eu não sei, irmãos, mas parece que a gente começou um ano com muitas expectativas. Talvez lá na história, no início do seu casamento, no início da sua vida, em coisas que aconteceram com você, no início era tudo muito bom. Ninguém casa pensando em separar, ninguém tem um filho pensando esse filho vai ser um rebelde, ninguém começa um emprego dizendo isso aqui vai ser uma miséria, vai roubar toda a minha saúde. Ninguém se lança em algo com poucas expectativas, a gente começa algo com muitas expectativas. A gente começou o ano de 2020 profetizando que seria um ano bênção, um ano cheio de coisas, mas de repente, coisas foram acontecendo. De repente aí no meio da sua história, no meio da sua vida, naquilo que você tem vivido, coisas vão acontecendo, que podem roubar de você a alegria, que podem roubar de você o ânimo, o júbilo, podem fazer você parar no meio do caminho, desistir de projetos, abrir mão de sonhos, interromper processos, coisas que vão acontecendo que estão fora do nosso controle. Eu tenho certeza que aquele casal que estava casando naquele dia, nunca ia pensar que todos os preparativos dele não dariam para até o fim da festa. Mas aconteceu, porque coisas são assim, elas acontecem. Acontecem quando a gente menos espera, acontece quando a gente não está preparado para recebê-las, acontece quando nós estamos menos protegidos. E quando vem para deixar uma marca, talvez uma marca eterna, talvez uma marca onde todos vão olhar e vão dizer coisas a nosso respeito, como aquele casal não tinha o que fazer, mas o diferencial era que Jesus estava naquela festa. O diferencial é que tinha uma pessoa especial naquela festa. Era alguém que não podia faltar. Era alguém em quem tem todo o poder para transformar maldição em bênção. É alguém que não leva em consideração como algo começa, mas que prioriza como algo termina. É algo que olha coisas quebradas e as conserta. É alguém que faz com que o nada se transforme em tudo. Jesus estava presente naquela reunião. Jesus estando presente faz com que o findar daquela festa fosse completamente diferente. E nessa série de Terminando Bem, eu preciso prezar por algumas coisas específicas que estão nesse texto, que vão me ajudar a acabar bem, mesmo quando aconteçam coisas que estão fora do meu planejamento. Você já viveu algo assim? Esse ano de 2020 talvez possa ser um tempo que você viveu muitas coisas fora do seu planejamento. Mas mesmo fora dele, o Senhor pode transformar toda maldição em bênção. Esse ano não vai ser marcado como um ano perdido. Esse ano vai ser marcado como um ano abençoado por Jesus. Um ano de bênção, um ano de alegria. Em meio às dores, em meio às marcas, em meio às situações. Um ano onde a alegria do Senhor vai ser a nossa força. E eu vejo 3 coisas aqui e eu quero passá-las rapidamente para você. A primeira coisa é que para eu terminar bem, eu entendo que nesse texto, para eu terminar bem, eu preciso manter Jesus por perto. Diga comigo, para terminar bem, eu preciso manter Jesus por perto. A Bíblia diz
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Você que é um filho da paz, você que recebeu nessas semanas pessoas na sua casa, não foi à toa, não foi por acaso. Não foi porque a gente não tinha mais nada importante para fazer, então a gente foi lá bater na sua porta. Não foi. Ouça isso que aconteceu nesses 2 meses como um chamado de Deus para você. O Senhor se fazendo disponível para a tua vida. Quantas coisas você orou, você buscou a Deus nesses 2 meses e aconteceram. Na verdade, o objetivo da gente era lá orar por coisas que roubam a tua paz, mas na verdade, no fundo, não era só isso que Deus queria fazer. Na verdade, aquilo era um chamariz, uma porta onde Deus abria para olhar para o teu coração, para olhar dentro dos teus olhos nessa noite, pegar você, trazer você bem juntinho dele e dizer: filho e filha, eu amo você, eu estou aqui. Talvez você não me veja, talvez você não me sinta, talvez você não me perceba, mas eu estou aqui, clame por mim e eu venho te socorrer. Manter Jesus por perto, irmãos, o lugar mais perto que Ele quer estar, mais próximo que Ele pode estar de você é dentro do seu coração. Talvez todos nós aqui já conheçamos Jesus. Talvez todos nós dizemos que temos algum conhecimento a respeito dEle. Mas na verdade não é o quanto você conhece de Jesus, mas é o quanto Jesus conhece de você. Quanto Ele sabe dos teus dilemas, o quanto Ele participa da tua vida, o quanto Ele é íntimo de você. Não adianta eu ter na minha casa a Bíblia aberta no Salmo 91 para espantar o olho grande. Não adianta eu só fazer tudo ou tentar fazer tudo certinho para manter a minha vida longe de qualquer problema. Não adianta eu ser um bom religioso, um bom cristão, se eu não tiver Jesus dentro de mim. E uma das maneiras, e a única maneira para ter Jesus dentro do coração, é confessando Ele como Senhor e Salvador da vida, é se arrependendo dos seus pecados, é decidindo mudar de vida. Jesus está próximo, está tão próximo que Ele quer ser parte da sua casa. Jesus quer ser parte da sua família. Jesus quer ser parte dos seus sonhos. Jesus é tudo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. Aquela festa só acabou em festa e não em desespero, em desgraça, em terror, porque Jesus estava ali perto. Não dá só para ter Jesus enquanto a casa de paz estava funcionando, enquanto eu tenho um desafio na minha vida e eu preciso correr para Ele. Jesus quer estar todos os dias aí onde você estiver. Esse é o tempo de você entender que não dá mais para caminhar sem Jesus por perto. Não dá mais para dar um passo na sua vida sem ter Ele guiando você, sem ter Ele direcionando. Quantas portas já foram fechadas, quantas vezes cabeças já foram arremessadas contra a parede. Quantas vezes situações difíceis aconteceram. E eu estou dizendo uma coisa, meu irmão: com Jesus ou sem Jesus, coisas ruins acontecem. Eu não estou dizendo que agora Jesus por perto acabaram os problemas para você. Você nunca mais vai ter discussão na sua casa, nunca mais vai faltar emprego, nunca mais você vai passar perrengue, nunca mais você vai ter doença, nunca mais você... Não é isso. Com Jesus ou sem Jesus, nós também passamos dificuldades. Mas o diferencial é que com Ele nós somos mais do que vitoriosos. Entre ter uma luta sem Jesus e com Jesus, eu prefiro uma luta com Jesus. Porque é Ele quem me sustenta, é Ele quem me guarda, é o Senhor quem faz acontecer coisas que eu sozinho não tenho como. Então escolha, para terminar bem, você precisa ter Jesus por perto, Jesus aí dentro do seu coração. Esse é o tempo, seu casamento só vai ser bem sucedido se Jesus estiver nele. Seu relacionamento com seus filhos vai ser bem sucedido se Jesus estiver parte dele. Sua profissão, seus sonhos, os seus negócios vão prosperar se Jesus fizer parte deles. Sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá. Segunda coisa que eu entendo é que eu não só preciso ter Jesus por perto, mas eu preciso obedecer os seus comandos. Olhe bem,
Quando Maria traz aquela situação caótica para Jesus e diz: o vinho acabou, acabou o vinho, acabou a alegria, o desespero tomou, está todo mundo correndo lá na cozinha, ninguém sabe o que fazer. Jesus disse: espera aí, eu não vou fazer porque você está pedindo que eu faça, eu não funciono assim. Maria sabia, Maria conhecia, já convivia com Jesus. Aquele era o primeiro milagre público de Jesus, mas em casa Jesus já tinha feito outras coisas. Maria sabia o quanto Jesus ouvia Deus, o quanto o Senhor andava debaixo dos comandos de Deus. Então Jesus fala: que tenho eu contigo, mulher, o que eu posso fazer nessa situação? Se não for o Pai que me dê direção. Então ele diz: vou fazer algo. Recebe de Deus instruções que parecem ilógicas, coisas que parecem sem sentido. Sabe, o ano de 2020, eu não sei você, mas a gente começou a viver coisas que pareciam tão sem sentido. E talvez, irmãos, a simples obediência nas coisas que não fazem sentido, para você é uma simples obediência, mas para Deus é um palco para uma extraordinária transformação. Quando Maria fala que tenho contigo e tal, que fica naquele assunto, ele vai para os serventes e diz: olha, eu não sei o que ele vai fazer. Ele está ali buscando a Deus para ver o que vai dar. Ele está ali entendendo de Deus como é que vai ser esse negócio. Mas o que ele mandar a partir de agora, façam que vai dar certo. Eu não sei, você recebeu direcionamentos da parte de Deus nessas 7 semanas? Você recebeu direções da parte do Senhor? Você ouviu a voz de Deus? E quem sabe, nesse ano, para você terminar bem, você vai ter que seguir coisas que para você não faz sentido, como talvez perdoar alguém, liberar perdão para alguém, mas pastor, eu tenho razão. Você tem mesmo. Pastor, essa pessoa que deveria vir pedir perdão para mim, é verdade. Pastor, eu queria que fosse ao contrário, eu até libero, mas eu não vou deixar essa mágoa sair do meu coração, porque o que essa pessoa fez foi terrível mesmo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Talvez o que Deus está falando com você é: libere perdão, e você, na medida que você obedece, meu irmão, eu não tenho nem como dimensionar, mas a única coisa que eu posso dizer para você é que você vai experimentar uma mudança água em vinho. Vai mudar de água para vinho. Vai sair de algo que não tinha sentido, que era insosso, que talvez não tem cheiro, não tem cor, não tem nada, para algo que traz e renova alegria, e traz para você ânimo, e traz para você força, e traz para você uma oportunidade para viver novos sonhos, novos projetos, novos desafios. Talvez nesse ano de 2020 saia do emprego que você está, comece um outro emprego, se lance em uma outra coisa. Quem sabe você ouviu de Deus coisas, entregue a sua vida por completo. Até aqui você tem caminhado, mas eu quero mais. Eu quero que você não só me sirva de longe, eu quero que você me tenha por perto, eu quero você no meu coração. Entregue a sua vida a mim. Quem sabe o que não faz sentido para você é viver uma vida completamente entregue a Jesus, ou voltar para os caminhos. Quem sabe Deus tem falado com você: volte a caminhar, volte a congregar. Mas pastor, eu fui tão ferido, eu não confio mais em ninguém, eu não tenho mais ninguém, alguém me abandonou, um líder espiritual me machucou, pessoas falaram de mim, eu fui rejeitado, abandonado. Sim, isso tudo é verdade. Mas quando Deus fala aqui, e quando o Espírito Santo começa a falar no nosso coração, o nosso dever é obedecer, porque a água se transforma em vinho. Há um renovo, há algo que pode, eu não sei, mas talvez lá na sua casa mude o jeito que você vai falar com seus filhos. Talvez é ilógico, seus filhos são rebeldes, seus filhos não te dão atenção, e aí o Senhor está dizendo: dê mais atenção a eles, fale com carinho. Talvez o seu cônjuge, lá no seu trabalho, trabalhe mais, se esmere mais, fale menos. Para você não faz sentido, como para aqueles serventes. Para que vamos encher isso tudo de novo? É algo que não acontece. Jesus diz: tira um pouco dessa água, leva ao mestre-sala para ele provar. Até então nada extraordinário estava acontecendo. Concorda comigo? Não tinha nada. Jesus não chegou e disse: barabim, barabum, surja vinho. Jesus não chegou e profetizou, e clamou, e gritou em alta voz, sapateou e falou em línguas. Ele não fez nada. Ele só disse: encha as talhas. E eles encheram. Ele disse: agora pode tirar, porque mudou de água para vinho. Às vezes a gente fica resistindo
O que Deus está falando de entregar a nossa vida, de abandonar um relacionamento tóxico que a gente está vivendo, de abrir mão de algumas coisas que às vezes a gente faz tanto sentido para nós manter, mas lá dentro a gente sabe que Deus está pedindo que a gente faça o contrário. E o Espírito do Senhor está aqui nessa noite, trouxe você aqui, trouxe você nessa transmissão para dizer: obedeça os comandos, siga, mesmo quando não faz sentido, mesmo quando aparentemente não está mudando nada, mesmo quando não, para você não vai dar resultado nenhum, obedeça, porque vai mudar de água para vinho. Preciso de Jesus por perto, eu preciso seguir os seus comandos. Não adianta eu só tê-lo aqui se eu não ouço Ele, se eu não entrego a minha vida a Ele, se eu não abro mão de coisas que o desagradam. Eu preciso seguir os seus comandos. E terceiro, para terminarmos, se eu quero terminar bem, eu preciso manter Jesus por perto, eu preciso ouvir os seus comandos e obedecê-los, mas eu também preciso experimentar o vinho novo. Eu preciso do vinho novo. Eu não sei como você começou esse ano, meu irmão, minha irmã. Eu não sei como você tem vivido a sua vida até aqui. Eu não sei como você chega de pé hoje, aqui sentado, bem arrumado, com perfume, com um sorriso no rosto, mas o seu coração em frangalhos, a sua alma totalmente dilacerada, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que você pensava que Deus ia fazer por você e não fez. Talvez o seu coração está longe de Deus, coisas que às vezes são caóticas, distantes, sem nexo, coisas que você nem sabe o que está acontecendo. Mas aí, irmão, Jesus entra nessa história e de uma maneira simples, porque não tem muita mágica, não tem glamour. É a ação de Deus no dia a dia. Ele vem e vai mudando a história. E quando aquele mestre-sala pega aquela água, diz: não faz sentido. Esse vinho aqui era o vinho do começo. Esse vinho aqui nunca podia estar agora aqui. Esse vinho não pode estar sendo servido agora no meio de tudo. Esse vinho tinha que ser o vinho que serviram lá no começo. E sabe, irmãos, eu não sei se você entende o que Deus está falando nessa noite, mas uma coisa eu quero dizer para você. Talvez o que você vai experimentar nesses dias era para você ter experimentado lá no início desse ano. O que você está experimentando agora era para você ter experimentado lá no começo, que o seu casamento começou a não dar certo. O que você está experimentando agora era para você estar vivendo em algum outro tempo da sua vida, bem antes, porque você já viveu tantas coisas aqui. Mas para Deus não olha passado, presente e futuro. Deus olha tudo num jeito só. E Ele disse: os meus planos, eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de você. A sua vida está nas minhas mãos, é agora. Para todo mundo era para ser lá no início, mas para mim é para ser agora. O começo é agora, o melhor vinho é agora, o melhor momento é agora. A sua vida pode começar agora. Você não precisa de virar a folhinha. O ano não começa no 1º de janeiro de 2021. O seu melhor ano pode começar agora. Ainda é dia 13 de dezembro. Tudo está mostrando ao contrário. Mas, meu irmão, não ligue para o que estão dizendo. Ligue para aquilo que o Senhor está te oferecendo. Vinho novo, vinho novo, vinho novo sobre a tua vida. Oportunidade de você viver novas oportunidades. Oportunidade de você viver novas coisas em Deus. É só você experimentar esse vinho novo. Aquele casamento poderia ter sido marcado. Aquele casamento poderia ter sido marcado por vexame, por desgraça, por coisas ruins. Você imagina aqueles homens saindo na rua, aquele casal, e todo mundo dizendo: lembra do casamento de fulano? Que vergonha. Lembra do que eles fizeram? Fizeram aquele papelão, a gente chegou, veio de longe. E olha o que eles fizeram. Quem sabe o ano de 2020 para você, você pensou até aqui que você mesmo ia pensar nesse ano como um ano da desgraça, um ano da derrota, um ano das coisas ruins, um ano das coisas que poderiam te marcar de maneira negativa. Mas Jesus entrou na história. Jesus entrou na história.
Você tem obedecido, você está aqui, você está obedecendo o que Deus chamou você para fazer. E você tem vinho novo para experimentar. E aí aquilo que era para ser marcado como algo tão ruim, nós estamos aqui hoje, mais de 2000 anos depois, conversando a respeito dessa festa que poderia ter dado tudo errado, mas deu certo. Ah, meu irmão, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando nessa noite, mas talvez coisas na sua vida podiam dar tudo errado, mas vai dar certo. Eu quero dizer que você vai terminar bem porque vai dar certo. Eu quero dizer que as coisas vão acontecer porque Jesus está lá e vai dar certo. Não vai terminar esse ano marcado por coisas ruins. Esse ano começa agora para você. O novo ano começa hoje. Sua nova vida começa agora. Se você quiser e se você se deixar, se abrir para isso, o seu próximo ano, a partir de hoje, dia 13 de dezembro, vai ser marcado por vinho novo de Deus.